Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse tutorial vou mostrar como acessar o sistema Smart Bibliometrics e atualizá-lo em relação aos objetivos da sua pesquisa. Pode ir aí no navegador de sua preferência e digite insights.com. Nessa tela inicial, você clica em Login. Utilize as credenciais de acesso que lhe foram repassadas, com o nome de usuário e senha. Clique em Acessar. Uma vez feito o login, você terá acesso a essa interface. Aba de Sistema, clique em Sistema. Essa é a interface inicial do Smart Bibliometrics e para melhorar a visualização, você pode clicar nessa seta, abrir no modo de tela inteira. O sistema foi projetado para processar bases oficiais da ciência. E aqui, estrategicamente, trazemos três principais bases. A LENS, que opera num conceito de ciência aberta, ou seja, não exige nenhuma autenticação de usuário. A Web of Science e a Scopus, que exigem uma autenticação. Caso você possua essa autenticação, geralmente fornecida pela sua universidade ou por algum centro de pesquisa, você pode utilizar as três bases. Caso você não tenha, a Lens ela já consegue cobrir aí uma boa parte aí das publicações internacionais sobre qualquer tema, então pode utilizar apenas a Lens. Para buscar esses dados, então é só clicar aqui em Get Data. Na interface inicial, clicamos em Lens, no ícone. Você já é direcionado para a interface da Lens. Nessa tela de consulta, a gente seleciona a opção Scholarly Works. E aí, claro, você vai utilizar termos de buscas relacionados aos objetivos da sua pesquisa. Vamos supor que eu esteja pesquisando sobre inteligência artificial. Clique em Search. Foram localizados mais de 77 mil registros com os termos inteligência e artificial nos trabalhos científicos. Eu preciso melhorar essa minha busca no sentido de chegar aproximadamente a 1000 registros, que já é mais do que o suficiente para qualquer tipo de pesquisa. Então, para melhorar esse resultado, na parte superior, você clica em Edit Search. Agora a gente consegue aí segmentar os dados a partir de alguns campos. Por exemplo, eu posso selecionar título. Se eu coloco o termo entre aspas, significa que vai buscar o termo na seguinte expressão: inteligência artificial. Clico em Search. Melhorou bastante o resultado, mas ainda está muito abrangente. Temos aqui 15 mil resultados. Vou clicar em Edit Search mais uma vez. Posso acrescentar novos campos. Existem alguns booleanos, AND e OR. AND é a interseção dos dois campos de busca. OR seria uma soma, ou seja, ficaria muito mais amplo. Então, vamos supor que eu queira buscar no meu título palavra inteligência artificial e vou acrescentar mais um campo. Poderia buscar também no título o termo educação. Clico em Search. Veja que agora foram retornados aqui no meu arquivo 605 documentos científicos. Posso ainda fazer diversas segmentações, por exemplo, questão de data. Outra opção interessante aqui é selecionar, às vezes, o tipo de documento, né? Às vezes, por exemplo, artigo científico é mais interessante no sentido de fazer uma revisão sistematizada da literatura. Posso, por exemplo, aplicar essa segmentação. Não vou fazer agora. Isso você vai alinhar com o seu orientador a melhor estratégia. Chegando nos resultados aí interessantes para minha pesquisa, agora é fazer o download de um arquivo de dados com essa busca, para depois fazer um upload no sistema e o sistema processar esses dados em informações. Então a gente clica em Export. É possível, sem nenhum tipo de autenticação, você fazer ali o download de até 1000 registros no formato CSV. Não vamos mudar nada aqui. Em Lens, Export File Name, a gente coloca um nome de identificação de usuário. Posso utilizar um identificador, por exemplo, com meu nome, ponto sobrenome, abro parênteses e utilizo
uma palavra-chave que me ajude a identificar esse arquivo de dados. Isso é importante porque na hora que eu utilizar o sistema, eu vou conseguir identificar lá no sistema o meu usuário e o meu arquivo de dados em relação a essa minha consulta. Então, por exemplo, vou escrever inteligência artificial. Nos nomes dos arquivos, não utilize caracteres especiais, porque isso dificulta o processamento. A gente sabe que nome de arquivos, alguns caracteres, eles não são permitidos. Ao clicar em Export, vai ser gerado um arquivo na sua pasta de downloads. Então, veja que foi gerado esse arquivo a partir da minha consulta. Vamos renomear o arquivo para ele ficar no padrão, conforme mencionado anteriormente. Então, meu ID de usuário, vou abrir aqui parênteses, e vou utilizar aqui uma palavra-chave que me ajude a identificar essa busca lá dentro do meu sistema. Gerei o arquivo, agora o próximo passo é fazer o upload. Em Upload Data, eu clico no ícone da Lens, sou direcionado para essa tela onde eu vou fazer o carregamento do arquivo. Clico em Carregar, Arquivo, seleciono o arquivo, clico em Abrir. O arquivo está sendo transmitido e, a partir desse momento, ele vai ser transmitido para um servidor que vai fazer todo um processamento desses dados para gerar informações dentro do sistema. Há uma janela de tempo até o carregamento dos dados, o processamento e a geração de informação, aproximadamente em 30 minutos. Depois de processados os dados, você pode navegar pelas funções do sistema para verificar esse processamento. Por exemplo, por isso que é importante utilizar um nome padronizado para o arquivo, você consegue identificar o seu ID de usuário. Em Subject, você consegue identificar os arquivos que você tenha feito upload para dentro da plataforma. Você pode segmentar também por tipo de documento, a fonte de dados. Você pode selecionar Qualis, que é uma classificação das revistas científicas. Então, publicações em Qualis A1, por exemplo, possuem um conceito aí de uma qualidade superior em relação aos documentos científicos. Pode segmentar aqui também por anos. Então, veja que em um arquivo que eu fiz upload da Lens, eu consegui aqui identificar a quantidade de documentos científicos em determinado formato, as principais revistas e uma série de métricas relacionadas às minhas publicações. Posso fazer uma análise, por exemplo, de produção científica ao redor do mundo em relação a todos os documentos que eu tenha feito upload para dentro da plataforma, com uma dispersão de dados, as principais palavras-chave relacionadas ao meu tema. Posso, inclusive, identificar os principais autores que são ranqueados por uma quantidade de citações. E aí, por exemplo, eu tenho aqui um autor relevante. Ao selecionar o autor, eu consigo ver os grupos que ele participa e tenho acesso aqui também aos títulos, a quantidade de citações. E quando eu clico aqui na URL, eu já sou direcionado aí para download daquele documento, do artigo científico. Caso ele seja Open Access, eu já consigo fazer o download de forma automática. Algumas outras análises interessantes, por exemplo, em relação às revistas. Identificar revistas interessantes que são classificadas a partir de diversas métricas em que eu possa determinar uma revista interessante, por exemplo, para encaminhar um artigo científico face à minha produção científica. Uma análise de network, ou seja, autores, numa análise de rede. Aqui também possui alguns segmentadores de dados. E eu tenho, então, essa análise de grafos, né, essa análise de rede, e uma outra análise que é uma matriz de dados com o nome do autor, o título, se houver um abstract, eu já tenho também aqui o link para ser direcionado para download daquela publicação. Analise aí as melhores segmentações de dados e o objetivo desse sistema é justamente esse: facilitar a seleção de repertório bibliográfico a partir de visualização de dados, de métricas, né, e que o pesquisador tenha essa racionalidade na seleção de repertório bibliográfico.
Outra análise interessante é a análise de dados a partir de um formato de tabela. Uma nuvem de palavras com as principais palavras-chave, e aqui na tabela eu consigo verificar, por exemplo, a classificação das publicações por um indicador de desempenho, a quantidade de citações, o ano, fator de impacto, os autores, o título, palavras-chave desses autores, onde foi produzido, os jornais onde foi vinculado, a fonte de dados, o DOI e o abstract desses documentos. Aqui também nessa interface eu consigo, por exemplo, se o artigo é relevante para minha pesquisa, fazer o download apenas clicando na URL. Muito bem. Em tese, esse é o processo para atualização com os dados da Lens, e agora eu vou mostrar como buscar os dados em outras fontes, como a Web of Science e Scopus. Você pode clicar no link e você vai ser direcionado para autenticação na base de dados, por exemplo, aqui da Scopus. Só que no meio científico, geralmente essas bases elas são disponibilizadas por algum centro científico que disponibiliza aos seus alunos o acesso. E esse acesso é feito pelo periódicos CAPES. Então, você vai clicar lá. Pode entrar aí no seu navegador e colocar portal de periódicos da CAPES. Esse é o link. Isso está, o sistema da CAPES ele sofre muitas alterações. Então, hoje, essa é a interface inicial. Você vai clicar aqui em Acesso CAF, Comunidade Federada Acadêmica. Nesse ambiente, você faz a autenticação de acordo com a sua universidade. Eu, por exemplo, tenho um acesso fornecido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Clico em Enviar. Já tenho minhas credenciais. Clico em Entrar. Veja que agora sim estou autenticado com o acesso da minha universidade na VPN exclusiva dos alunos. Clico em Lista de bases e coleções. Aqui vou selecionar, então, vou buscar a minha base. Nesse caso, Scopus. Clico em Pesquisar. Aparece aqui para mim como primeira opção Scopus Elsevier. E aí clique em Ver no editor. Essa é a interface inicial da Scopus. Nesse caso, mais uma vez, vamos pesquisar por inteligência artificial. Clico em Search. Uma quantidade muito menor em relação à Lens, ou seja, a Lens ela possui uma abrangência maior. Geralmente, também utilizar palavras-chave que não sejam no idioma inglês dentro da Scopus da Web of Science não funciona muito bem. Então, é preciso também alinhar aí com o seu orientador como você vai fazer essa busca, como você vai segmentar esses dados. Está muito ampla, né? Poderia aqui fazer ainda algumas segmentações. Por exemplo, os booleanos dentro da Scopus a gente pode digitar. E aí você utilizaria, por exemplo, AND. Eu vou colocar aqui educação. Vamos ver o resultado. Apenas 17 documentos foram encontrados, com os mesmos critérios lá da busca dentro da Lens. Ou seja, ficou muito restrito, mas enfim, utilize a estratégia que melhor se adequa aos objetivos da sua pesquisa. Vamos supor que aqui já estivesse tudo certo. Você também pode fazer outras segmentações por datas, enfim, né, por tipo de documento, palavras-chave. Defina aí as segmentações, tentando aproximar também aqui em 1000 registros. Depois de definida essa estratégia, a gente clica em Export. Muito importante selecionar o formato CSV File. Essa interface inicial ela vai se apresentar para você e você vai selecionar a quantidade de documentos. Nesse caso, 1 até 17, que foram os que foram localizados nessa estratégia. Mas adeque aí essa busca para chegar a aproximadamente 1000 registros. Clique em todos os campos: Citation Information, Bibliographical Information, Abstract Keywords, Funding Details, Other Information. Feita essa seleção,
Mais uma vez, muito importante, que esteja no formato CSV, selecionando os documentos com a quantidade de documentos, que se você clica em All Documents on this page, vai trazer um valor muito reduzido apenas da página que está sendo exibida. Então, clique em Documentos e selecione a quantidade de registros que foram localizados. Marque todas as informações e clique em Export. Está gerando um arquivo, clique em Track Status. Agora você consegue fazer o download desse arquivo de dados. Mais uma vez, foi gerado um arquivo na área de downloads. Precisamos renomear. Porém, perceba que o que eu busquei na Lens está no formato CSV, o que eu busquei na Scopus também está em formato CSV. Se eu colocar o mesmo nome nos arquivos, vai ter um conflito. Então, eu posso, por exemplo, para organizar, criar uma pasta e depois arrastar esses dados para as respectivas bases. Este que foi gerado na Lens, vou salvar dentro de Lens. Agora sim, vou renomear o arquivo. Está com o nome padrão, agora eu faço upload para dentro da plataforma. Volto para a interface inicial do sistema. Em Upload Data, vou selecionar Scopus. Clico em Carregar, opção Arquivo, seleciono o arquivo que foi gerado, clico em Abrir. Pronto. O arquivo foi transmitido também para a nuvem e vai ser processado. Caso tenha conflitos de dados, por exemplo, um documento científico foi localizado tanto na Scopus quanto na Lens. O sistema ele vai excluir os repetidos e vai consolidar todas as informações. Da mesma forma, eu busco os meus dados na Web of Science. Eu posso clicar aqui, sendo direcionado para fazer, né, o meu login ali na área restrita. Porém, é muito comum aqui a gente utilizar esse acesso do portal de periódicos da CAPES. Então, vamos buscar, já estamos logados, os dados na Web of Science. Clico em pesquisar. Pronto. A Web of Science, coleção principal da Clarivate. Clicamos ver no editor. Esta é a interface inicial da Web of Science e, mais uma vez, a gente vai fazer algumas segmentações de dados adotando uma estratégia de busca. Então, vou selecionar aqui título e, por exemplo, utilizar minha palavra-chave, inteligência artificial. Clico em Search. Foram encontrados apenas 16 resultados, o que mostra que a base ela é muito mais restrita em relação às outras. Porém, é importante entender que o Web of Science e Scopus funcionam muito no idioma inglês, que é a linguagem oficial da ciência, quando a gente pensa na produção científica do Ocidente. Então, vamos utilizar um termo, por exemplo, em inglês. Artificial Intelligence. Olha que eu encontrei 74 mil registros, apenas para mostrar essa diferença. Vou fazer uma segmentação apenas para reduzir a quantidade de registros. Os booleanos eles podem ser utilizados de forma a melhorar esses resultados. Então, por exemplo, inteligência vou utilizar aqui em inglês, né? Artificial Intelligence and, que é o booleano, ou seja, vai buscar a interseção education, por exemplo. Clico em search. 2.000 resultados foram localizados, ainda está muito abrangente. Mais uma vez, adote uma estratégia de busca que melhor se alinhe aos seus objetivos. Vou colocar aqui artigo científico, só para reduzir a quantidade, então já caiu aqui para 1.000 registros. Vou colocar apenas os últimos anos, por exemplo.
2025, 24, 23. Veja que diversas são as possibilidades de segmentação de dados. Chegamos em 929 registros. Agora a gente clica em Export. É muito importante selecionar o formato Excel. Excel, vou clicar Records, 1 até 9.000, 1 até 929. Clico em Full Record, ou seja, todos os registros, e clico em Export. É importante que seja, então, pessoal, o formato Excel, Records, selecionando a quantidade de registros, Full Record e Export. A Web of Science ela só permite você fazer o download no máximo de 1.000 registros. Foi gerado aqui outro arquivo na minha pasta de downloads no formato XLS. Eu preciso renomear esse arquivo. Clico com o botão direito, vou renomear, seleciono o meu nome de usuário, não houve conflito porque são dois formatos diferentes de arquivos. Porém, o arquivo aqui da Scopus eu posso salvar ali dentro da base da específica consulta apenas para ter isso de forma organizada. Veja que o arquivo gerado na Web of Science ele foi gerado aqui em XLS. É um formato muito antigo e rudimentar do Excel. É necessário converter esse arquivo para uma versão mais recente. Então, a planilha do Microsoft Excel 97/2003 não vai ser processada dentro da plataforma. Como que a gente faz isso? Da forma mais fácil, prática e objetiva possível. Abra o arquivo, habilitar a edição, clique em arquivo, voltar aqui, né? Ó, arquivo, salvar como, procure aí um caminho da rede, do seu computador, e vou selecionar aqui ó, o formato de pasta de trabalho do Excel, XLSX, que é uma versão mais recente. Clico em salvar, pronto. O arquivo agora ele foi convertido para o formato de processamento. Veja que até o tamanho do arquivo fica muito diferente, fica muito mais compacto, né? Então, pode até mesmo deletar o arquivo anterior. Tenho agora o arquivo no formato correto, com o nome correto para processamento dentro da plataforma no formato XLSX. Então, agora é só fazer o upload para dentro do sistema para processamento. Mais uma vez, em Upload Data, eu clico Web of Science, carregar, arquivo, seleciono o arquivo, clico em abrir. Veja que o arquivo, então, ele foi carregado e vai ser transmitido também para processamento. Daqui a 30 minutos, todos os dados estarão consolidados. Como eu utilizei o mesmo nome para todos os arquivos, o sistema no processamento, ele vai consolidar todos esses dados, gerando informações dentro do Smart Bibliometrics. Então, basta você selecionar o seu usuário, o assunto, e aí você consegue segmentar esses dados conforme seus objetivos, para que você possa aí selecionar repertório bibliográfico, obter insights pela navegação aqui no Smart Bibliometrics. Uma das etapas iniciais da pesquisa, então, é essa em que você utiliza o sistema Smart Bibliometrics para você selecionar repertório bibliográfico. Outra ferramenta que está sendo desenvolvida aqui no âmbito do meu doutorado é o Gap Finder. E aí, para ter acesso ao sistema, basta navegar aqui um pouco abaixo na página. Para todos os desenvolvedores que queiram contribuir aí com o projeto, ele está open source, disponível no GitHub. Então, me ajudem. Quem tiver interesse, é só mesmo fazer aí o seu commit, ok? Clique aqui, então, no ícone. Você é direcionado para essa tela inicial e o Gap Finder, ele tem por objetivo identificar lacunas na pesquisa de dados não estruturados. Ou seja, o sistema, depois que você utilizou o Smart Bibliometrics para selecionar artigos científicos, você vai fazer o upload dos PDFs para dentro do sistema
e ele, com recursos de inteligência artificial, vai transformar esses dados da literatura científica não estruturados em dados estruturados, trazendo uma série de informações desses arquivos, mostrando onde há possíveis lacunas de pesquisa. Para esse processamento, você vai clicar, então, em Upload PDF File. Você vai ser direcionado aqui para um ambiente para você buscar esses documentos científicos. Eu já salvei aqui na minha área de trabalho alguns artigos científicos para a gente fazer um teste. Vou selecionar aqui os artigos científicos, clico em Abrir. Sugiro que sejam feitos uploads no máximo de 5 a 10 documentos por conta do tempo de processamento para não ter erro. Clique em Find Gaps. O sistema agora está lendo os documentos e ele vai extrair uma série de informações. Depois de processados os arquivos em PDF, o Gap Finder ele extrai o nome do arquivo. Se houver DOI, ele extrai essa informação. Ele vai extrair o nome do autor, o título do trabalho, as palavras-chave e a página e um parágrafo que possivelmente contenha alguma lacuna de pesquisa, alguma limitação do estudo. A partir dessa análise, então, você teria melhores condições de determinar lacunas na literatura científica e, com mais assertividade, desenvolver esses temas, verificar se você, por exemplo, poderia resolver no seu estudo uma lacuna de pesquisa. Existe aqui também uma variável que é calculada com uma análise de sentimento. Para cada parágrafo extraído do texto científico, ele vai classificar numa valência menos negativa ou mais positiva as intenções e os sentimentos do autor. É um algoritmo de análise de sentimento. Quanto mais negativo, mais próximo de uma limitação, de algum desafio ainda na ciência, e quanto mais positivo, talvez uma solução que tenha sido resolvida. Depois de processados os dados, você clica em Download Results, e aí é gerado um arquivo, um relatório, contendo esses dados de forma estruturada para suas futuras análises, certo? Então, ele extrai o nome do arquivo, se houver o registro DOI, o nome do autor, o título, as palavras-chave, a página em que encontrou alguma lacuna e uma análise de sentimento, sendo muito negativa ou muito positiva, sendo que quanto mais negativo, geralmente relacionado a uma lacuna de pesquisa. Todas essas soluções estou disponibilizando gratuitamente como uma contrapartida, esperando aí que vocês me ajudem aí com alguns formulários. Desenvolvedores são muito bem-vindos aí em contribuições, aprimorando o Gap Finder. Ele tem o código aberto no GitHub. Segue aí o link, então, caso você possa contribuir com o projeto, é só mesmo clonar, fazer aí o seu commit com suas sugestões, com seus aprimoramentos no sistema. Esse sistema, né, o Gap Finder, ele nasce com esse conceito de código aberto, de ciência aberta. Toda contribuição é muito bem-vinda. Esse é o questionário. A partir do uso das ferramentas, eu gostaria muito de contar com a colaboração de vocês. Quem puder aí respondendo ao formulário, todo o feedback é muito bem-vindo. Finalizo por aqui essa apresentação, agradeço e sigo à disposição, desejando a vocês todo sucesso aí em suas pesquisas. Forte abraço.